Ora, bom dia a todos. 10 de agosto, férias de verão, uma alegria muito grande e eu penso que não é a grande altura, não é uma grande altura simpática para fazer o que eu vou fazer hoje, que é um pequeno vídeo, um grande vídeo, que se vai chamar Isto Vai Rebentar. Não é aula, porque eu estou de bonezinho, é uma opinião. O que é isto? Isto é o meu worst case scenario. Ou seja, quem faz prospectiva, enfim, agora não vou ensinar isto tudo, é evidente, mas quem faz prospectiva tem que fazer cenarizações possíveis, não é? E a cenarização possível entra com muitas variáveis, não é? E se cair um cometa na Terra, isto muda tudo para amanhã, não é? E se o Putin morrer hoje, muda tudo. E se, estão a ver, portanto, há tantos cenários quantas as hipóteses, é impossível, e portanto é preciso entrar um pouco com aquilo que são as probabilidades e escolher um parâmetro que considere o cenário mais favorável e o outro que se considera o cenário pior possível. E o cenário pior possível, ao contrário, muita gente tem dito e escrito e comentado, e depois pessoas que falam comigo e que me mandam mensagens, eu penso que estão enganadas, não é? Porque as pessoas dizem, isso não vai acontecer porque é game over, não é? Se houver uma guerra nuclear é o fim do mundo. Mentira. Isso é uma falsidade. Isso não tem fundamento científico. Não tem fundamento científico. E, portanto, eu penso que é preciso ter algum cuidado com esta ideia evasiva de que é 8 ou nulos. Não é assim, não é? Uma guerra nuclear é sobrevivível. Infelizmente, se calhar para muitos, não é? Mas é sobrevivível. Vamos lá ver. Qual é a grande questão? A grande questão central, a minha pergunta central é porque é que isto é inevitável? Porque é que tem que rebentar? E basicamente tem que rebentar porque as duas grandes elites que têm dois projetos de domínio mundial, a primeira nova ordem mundial e a segunda nova ordem mundial, não estão interessadas na continuidade deste status quo, por razões diferentes, mas não estão interessadas. E como não estão interessadas, isto vai ter que ser ultrapassado a bem ou a mal. Vamos começar pela primeira nova ordem mundial. A primeira nova ordem mundial, que é a nova ordem mundial do Ocidente, do Sr. António Guterres, do Sr. Macron, do Fórum Mundial, da ONU, dessa gente toda, do G7, etc., quer, há muito tempo, um novo imperialismo que passa inexoravelmente pelos fins dos Estados médios e pequenos. Já escrevi isto em livros com mais de, quase 20 anos. A extinção, a destruição dos Estados médios. Quer dizer que desapareçam formalmente. Formalmente, se calhar, continuam a ter lá o seu lugarzinho, o seu assento na ONU. Mas, de facto, deixam de existir. Passam a ser Estados exíguos, e é preciso ler aqui o livro do professor Adriano Moreira, de saudosa memória, que se chama O Estado Exíguo. O Estado Exíguo é uma situação, de facto, mais do que uma situação de direito. O Estado existe, mas não é autossuficiente, não decide nada, os outros decidem por ele, como nós, e, aliás, a chazada era para Portugal, e, por conseguinte, aliás, o Dr. Salazar dizia isso, não é? Porque é que nós tínhamos que manter orgulhosamente sós aquele império e aquela coisa toda? Porque senão éramos transformados num Estado exíguo. Cá está a profecia cumprida. Bom, portanto, é preciso acabar com os Estados médios e pequenos. Os pequenos é indiferente, não é? Quer dizer, enfim, acabar com o Mónaco, com o Luxemburgo, com o São Marino, enfim, já acabaram, não é? Existem, por favor. Agora, acabar com a Holanda já não é tão fácil, acabar com a Bélgica já não é tão fácil, acabar connosco é mais fácil, mas enfim, portanto, é preciso acabar com isto. Isto tem que se dissolver numa pseudo-federação que acaba por ser uma ditadura.
como é que isto tem sido pensado há muito tempo, com uma política concertada, com uma boa aposta. E eu insisto que isto é uma aposta demoníaca, porque só uma mentalidade trágica é que se lembra de produzir um projeto destes. Em primeiro lugar, começou-se pelo inverno demográfico. E o inverno demográfico tem uma causalidade circular. As mulheres têm direito a trabalhar, claro, é verdade. As mulheres têm direito à igualdade, claro, é verdade. As mulheres têm direito a ter o seu emprego, claro, com certeza. Têm direito a ganhar o mesmo que os homens, a trabalho igual, salário igual. A trabalho igual, desde que seja igual, salário igual, claro. Porque é que uma advogada não é ganhar o mesmo que um advogado, ou uma juíza ao mesmo que um juiz, ou um professor ao mesmo que um professor. Agora, se calhar, se andar a partir pedras, já não é bem igual, não é? O trabalho já é bem igual. Mas, enfim, estes trabalhos são iguais, de salário igual. Tudo bem, estou de acordo, mais acordo possível. Muito bem. Agora, o problema é este, é que a mobilização em massa das mulheres para o mercado de trabalho provocou rapidamente, sobretudo no meio urbano, uma decadência abrupta dos nascimentos. Porque quem tem os filhos são as mulheres, até aqui ainda não se inventou uma fórmula diferente, não é verdade? Nós vamos ter, num futuro próximo, uma série de eventos extraordinários, como, por exemplo, as Misses, Universo e não sei o quê, morrerem com cancros na próstata. E as senhoras que ganham o boxe nos Jogos Olímpicos a morrerem com tumores na próstata. Mas isso é um problema, enfim, que não tem a ver depois com o que eu estou a dizer, tem a ver com outro caos que não é este. Pronto. E depois, a sociedade, onde é que aqui entrou a maldade? Entrou a maldade desta maneira. É que isto é sobretudo verdade a nível da classe média, da grande classe média dominante, e aquilo que se diz às pessoas é, não, se você trabalhar muito, tem direito a um carro melhor, consegue comprar uma casa, consegue endividar-se à nossa banca melhor, consegue endividar-se para ir viajar, consegue endividar-se para se vestir bem, igual àquilo que vem nas revistas, que a gente lhe impinge para as senhoras saberem qual é a moda, para a gente, com os influencers, para a gente saber qual é a moda, e a classe média caiu neste engodo. O que é preciso é férias, o que é preciso é qualidade de vida, o que é preciso é carros e casas e eletrodomésticos cada vez mais novos e não sei o quê, e depois vamos adiando o fifi e aquilo que era uma política de filho único passou a ser a política do cão ou do gatinho. Não é pá, afinal não dá jeito nenhum ter filhos, vamos ter antes um gatinho. E assim, é claro, estamos neste inverno demográfico que assola tudo o que passou por este fenómeno, não é só cá, também na China e na Rússia acontece o mesmo, eles têm-se queixado disso e vão, aliás, ser penalizados por isso. Portanto, isto é um círculo vicioso, não é? É emancipação das mulheres, igualdade, estamos todos de acordo, isto parte sempre de uma coisa razoável, não é? E depois a seguir, fim dos nascimentos, ou adiamento dos nascimentos, redução extraordinária da família nuclear, facilitando e, portanto, não há filhos. Muito bem. Inverno demográfico, mais consumismo, mais alienação. Isto está tudo junto, não é? Porque se eu não fizer uma alienação sobre os seus consumos, seja feliz, vá viajar, pague depois, seja feliz, compre um carro elétrico, é bem feita, e depois vai ter que o vender por 1/10 do preço, que ninguém compra carros elétricos em segunda mão. Porquê que será? Porque são bons, não é? Quer dizer, toda a gente compra clássicos em segunda mão e pagam preços exorbitantes. Mas para comprar um carro elétrico em segunda mão ninguém quer, não é estranho? É. Bom, mas enfim, o problema é vosso. Eu nunca na vida ia ter um carro elétrico, se Deus quiser. Nem que me deem, não é? Não ando. Portanto, segunda lógica foi uma lógica comunista ou burguesa de acabar com as religiões. Isto não é muito boa ideia. Isto da religião é uma chatice. É o ópio do povo e tal. Portanto, o Putin fez uma maldade, foi abrir os arquivos do KGB e mostrar a toda a gente, ninguém fala disto, aqueles que chegaram a entrar na igreja, que eram do Partido Comunista em todo o lado, não é? Na América Latina,
aqui é melhor não puxar muito pelo cordel, senão vamos chegar a alguns cardeais e a alguns papas. Ai, 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 ai. Pois é. Que eram comunas, foram infiltrados de propósito na Igreja Católica e nas outras, não é? E deram cabo delas. Não é só a Católica que está em crise. A Igreja Luterana está de pés para o ar, a Igreja Anglicana está de pés para o ar, as igrejas cristãs, de uma maneira geral, estão de rastros, não é? E uma parte foi aquilo que foi a invasão, enfim, a destruição interior feita pela primeira onda, que foram comunistas. E a segunda onda já é um reflexo disto, quer dizer, agora vamos dar cabo da doutrina para adaptar a Igreja ao mundo, que é exatamente o contrário, não é? Vamos adaptar a verdade ao consumismo. Vamos adaptar as religiões àquilo que o mundo quer, porque senão depois não tem sucesso. E, portanto, isto passa a funcionar como uma casa de modas, não é? Como o Christian Dior. Não, vamos ter que adaptar isto. Agora a cor que está na moda é esta, vamos todos para ali. Agora os sapatos estão em bico. Agora os sapatos estão em bico. E, portanto, aquilo que são verdades permanentes vão ter que ser ajustadas ao tempo. Porque não cobiçar a mulher do próximo e o próximo também. Não convém cobiçar o próximo. É chato, para não dar gente nenhum, porque há mulheres do próximo que são tão simpáticas e tal, e próximos que são simpáticos. E, portanto, é melhor suavizar a coisa e dizer, não, isto é assim mesmo e tal. Chegámos ao deboche completo nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos têm lá tudo. É o ataque ao cristianismo, não é ataque a mais nada. Vejam lá se eles tocam nos muçulmanos. Está quieto ou mal, não é? Ataque ao cristianismo. E à civilização judaico-cristã. Começa com o bezerro de ouro, não é? No fundo, o bezerro de ouro digamos, a primeira reação depois da fuga do Egito pagã contra as leis de Deus, contra o decálogo que estava a ser dado, na verdade, ao Moisés, sim, digo bem, e depois o Baal ficou sempre aquilo, não é? Portanto, Baal acaba sempre por ser o mesmo Deus, aquilo é um Deus, enfim. E esta fatochada que eles fizeram foi muito engraçada porque tinha lá tudo, não é? Tinha o paganismo na cabeça do bezerro de ouro, tinha o paganismo nas criancinhas que passavam por um túnel escuro e levavam a tocha olímpica ao barqueiro da morte, não é? Que é muito interessado, não é? O barqueiro da morte é que levava a luz, para a luz, que luz será esta? Será a luz do Lúcifer? Olha que curioso, é capaz de ser, não é? Depois a seguir, aquele deboche, não é verdade, da última ceia, com aquelas gordas e aqueles paneleiros todos a fazer aquela pouca vergonha, e o Baco, ou o Dionísio, tanto faz, a dizer o que é preciso é gozar, é preciso é tirar partido da realidade, faz o que quiseres, não é? A primeira lei da Bíblia satânica de lá veio, faz o que quiseres, pronto. E depois, no fim, as bandeiras todas, de toda a gente que participa nos Jogos Olímpicos, atrás do cavalo branco, não é? Que é um dos símbolos do Apocalipse, não é verdade? E que vem montado pelo Anticristo, não sei que era o fantoche lá aí em cima, mas de qualquer maneira está completo, está absolutamente completo. Bom, portanto, a perseguição ao cristianismo tem a ver com é preciso criar uma nova religião. A alienação precisa de uma nova religião, mas a velha não nos dá jeito. Estas religiões não nos dão jeito. Portanto, está na forja a criação de uma religião light, universal, que traga um bocadinho de tudo. Um bocadinho de budismo, um bocadinho de hinduísmo, um bocadinho não sei o quê, umas coisas simples, uns rituais com umas flores, e com umas bandeiras, e com umas meninas, e com não sei o quê, e gritos, e cantarias, e palmadinhas, e tal, e depois vai ficar uma coisa que vai ser a tentativa de substituição do cristianismo. Nunca, aviso aos palermas que vão cair nisto, nunca resultou e nunca resultará. Period. Nunca resultou e nunca resultará. Não há possibilidade. Deus existe e Cristo disse que ia vencer e vai vencer e, portanto, não há nada a fazer. Quer dizer, isto enfim, acaba por levar a gente atrás
vai ter depois um triste destino, mas isso é um problema deles. Bom, outra finalidade é claramente o crash económico. Quanto é que devem os Estados Unidos? 35 trilhões de dólares. Quanto é que deve a França? Cento e muitos por cento do PIB. Dizem centenário, não é? Quase que chega aos 120% do PIB. São dívidas impagáveis, como dizia um antigo primeiro-ministro nosso que já esteve dentro. Essa dívida não se paga, não é para pagar, está claro que não é, bem sabe ele, isto não é para pagar. O que é que vai acontecer a seguir? Bem, isto aí penso que é mais previsível. A ideia vai ser aproveitar a guerra para criar uma justificação do crash económico que era inevitável sem guerra nenhuma. Não sei se percebem, não é? Mas a culpa vai ser, como sempre, do Putin. O Putin, a culpa é do Putin. É do Putin e do Xi. É malandro, é que tem a culpa toda. Não é das dádivas feitas e nem da inflação, nem dos 35 trilhões de gastos a mais, não é verdade? Não, isso não é. É do Putin. Bom, e então qual é a lógica? A lógica é fazer colapsar os bancos pequenos e médios, vão colapsar todos. Em Itália ainda não colapsaram, porque a primeira-ministra deitou a mão, sobretudo àqueles bancos mais antigos, que são património histórico ou cultural, mas vai cair tudo e vão ser consumidos, vão ser merged, vão ser absorvidos por meia dúzia mesmo, não é? De grandes bancos que vão dominar os Estados Unidos da América e mais alguns poucos que vão dominar a Europa. E acabou. Portanto, aquelas banquetas todas e tal. Isto tem que vir a par de uma reforma monetária. Isto não tem nada a ver com isso. Não. Isto estava pensado há muito tempo. Pois é. Mas, curiosamente, o Banco Central americano, não é? A Reserva Federal, já criou o seu CBDC. Central Bank Digital Currency. Ou seja, dinheiro eletrónico. O Bitcoin do Estado. O Bitcoin do Estado que vai chegar o dia em que os outros Bitcoins vão ser proibidos porque são autocéfalos. Que ideia, não queremos isto. E é óbvio que a senhora van der Leyen e esta escumalha toda que governa a Europa, não é verdade, vão pressionar, e o Sr. Guterres e essa malta toda, vai pressionar no sentido de se criar uma moeda digital para o euro. Tem havido uma redução sistemática da massa monetária circulante, que já é ínfima, não é? 80% do dinheiro já é contabilístico, mas esse dinheiro vai todo passar a ser eletrónico. Dizem, mas qual é o mal disso? Qual é o argumento a favor disto? Não, vamos acabar com a corrupção. Porque está a ver, por exemplo, um corrupto não vai pagar uma transferência. Não pode ser, não é? Nem por WhatsApp, não vai. Não é? Os traficantes de heroína não vão pagar com WhatsApp. Não é? Os consumidores de anfetaminas ou de cocaína ou de não sei o quê não vão poder transferir dinheiro. Como é que é? A gente vai controlar isto tudo. Acabou-se o crime, acabou-se a economia paralela, uma grande alegria para todos. Pois é, mas é que pelo meio acabou-se a vossa liberdade, acabou-se a vossa privacidade. E isto é numa altura em que a Europa decidiu, e Portugal é pivô disto, é o piloto, é o exemplo primeiro, criar um cartão com todo o património individual centralizado. Quanto é que o senhor tem? Aonde é que tem? Que casas é que tem? Que automóveis é que tem? Que peças de arte é que tem? Que ouro é que tem? Para quê? Mas para quê? Não, isto é para evitar o crime. Isto é para evitar que haja corrupção. Pois, está bem. Está bem. Amélia. Bom, mas enfim, isto já está tudo em curso, não é vai ser. Isto não é uma futurologia, isto é presente. Já está em curso. Portanto, com o crash económico, esse crash económico vai ter, sobretudo, efeito a nível da moeda, não é? Mas também a nível da banca. A banca vai ser fundida em poucas unidades, controladas depois pelo mesmo Estado, e
vai, obviamente, provocar uma crise catastrófica a nível das bolsas. Não é? Vai haver falências em massa, aquele papel artificial que tem andado a impingir vai cair a pique, vai haver muita gente que vai ficar pobre num dia e vai, obviamente, trazer uma carestia geral. Carestia geral, sobretudo os produtos essenciais, que são, como sabem, combustíveis, barra comida em primeiro lugar, comida e bebida, remédios, tudo isso vai disparar, obviamente. E por isso é que isto tem que coincidir com a guerra. Porque é que a guerra é fundamental? Para justificar que a culpa dos senhores pagarem o remédio 10 vezes mais caro que o que estavam a pagar, ou pagarem os ovos 10 vezes mais caros que estavam a pagar, ou terem uma inflação galopante em tudo o que é bens de primeira necessidade, a culpa é do Putin, é do Xi, é das guerras, que eles não querem acabar, não é? Porque continuam. Esta invasão de curso foi feita, obviamente, com apoio ocidental. Não era possível fazer esta invasão sem apoio ocidental. Aliás, estão lá vários conselheiros que já foram detectados, que já foram fotografados, que são soldados do Ocidente. Não é só os tanques, não é só os mísseis, não é só as munições. O pessoal é ocidental. Isto já é uma guerra mundial. Qualquer gente quer estar antes nas férias e ver futebol e não ter chatices. Bem, e portanto, isto vai obviamente provocar uma ruptura de abastecimentos que ela própria é geradora do caos. E esse caos vai se dar aonde? Nas cidades. Cá está o livrinho, o primeiro livro da série anual que eu comecei a publicar, chama-se O Caos Urbano. O Caos Urbano, editora Pactor. Sabem quanto é que eu ganho disto? Zero! Eu não ganho nada, nem com livros, nem com entrevistas, nem com nada. Nunca quis ganhar nada, que é para poder dizer isto. O meu pagamento é eu poder dizer não ganho nada com isto. Está a ver que é agradável. Bom, portanto, CBDCs, crash das bolsas, tumultos nas cidades, sobretudo. Não quer dizer que seja só nas cidades, mas tumulto. Porquê? Porque a fome é má conselheira, não é? Aqueles que vêm para andar ao penduro do resto, no dia em que não têm o dinheiro para comprar comida, o dinheiro para comprar remédios, o dinheiro para comprar bebida e o dinheiro para comprar droga, um drogado toxicodependente violento custa 100 a 150 euros por dia em cocaína, em anfetaminas ou em crack. Pois é, são 4.000 a 4.500 euros, vamos lá, por ano de, de compra só para aquilo. Não está mal. Portanto, desculpa, por mês. Não está mal. Não está mal. Não é preciso ter 4.000 euros para gastar naquilo e depois ainda falta casa, roupa, comida. É a prostituição. É só prostituição. Claro. Pronto. E cá está, portanto, a tal frase do Sr. Guterres, que o PS quer propor para Presidente da República, Deus nos livre de uma coisa destas, que é You will own nothing, but you will be happy. Como, aliás, o rei da Inglaterra já disse. Você não terá nada, mas será feliz. O Sr. Macron diz a mesma palhaçada. Faz tudo parte do mesmo grupo, que é o grupo. E este governo também faz, já agora aproveito. Este governo da AD é um governo igual ao Macron. Isto é um governo de globalistas. Têm gravatas, civilizados e tal, mas são globalistas. O que eles querem é a agenda global. Mais nada. Fizeram alguma alteração na educação? Mudaram a ideologia de género? Proibiram as casas de banho mistas nos liceus e nos ensinos? Não. Estão a construí-las agora. Perguntem nas vossas terras, nas vossas localidades, se houve alguma alteração nos manuais, se houve alguma alteração nas casas de banho, se houve alguma alteração na ideologia de género. Bola! Bola! E isto é um governo globalista, com a agenda globalista da ONU e dessa escumalha toda. Bem, mas é fundamental para condicionar as populações uma lei marcial, martial law. A martial law. É preciso confinar as pessoas, é preciso domesticar as pessoas pelo medo, pelo medo. E por isso não me admiro, isto é uma prenda adicional, que haja novas pandemias.
estou enganado, a palavra não deve ser, não é português, não, pandemia. Não, é capaz de ser. Já disse quais são as duas mais prováveis, uma nova variante do H1N1 e uma nova doença de pele hipercontagiosa e mortal. E mortal. Essa mesmo vai ser mortal. Muito bem. Portanto, qual é a vantagem da lei marcial, martial law? Tem vantagens políticas. Primeiro, mantém os líderes no poder sem democracia, que é o que eles querem, não é assim? O Maduro agora está tremido, está a cair de Maduro, mas o Zelensky já passou o prazo, não faz mal, continua a ser presidente, também não é preciso eleições, não é TNAU, já passou o prazo, não faz mal, continua. O senhor idoso dos sorvetes, se acontecer isto, não sei se há sorvetes que cheguem, ou em vez dele, aquela senhora que é descendente do traficante de escravos, não é? Bom, justifica a ditadura em democracia. Censura da informação? Não, isto não se pode publicar, é proibido, então estamos numa guerra. Controle das redes sociais, cuidado, os gajos estão a usar as nossas redes sociais para minar a população, isto não pode ser, liberdade não. Controle das minorias políticas divergentes, leia-se da direita, se for para espatifar está bem, repressão para cima delas. Repressão utiliza Forças Armadas e Polícia, e aqui pergunto vamos ver como é que as Forças Armadas e as polícias reagem ao caos financeiro, tendo como têm governos que não gostam deles. Não! Isto dá-me vontade de rir. Quer dizer, vão precisar de polícias e Forças Armadas que tratam mal, financeiramente, em termos de prestígio, para impor a sua ditadura. Estou para ver como é que isto vai correr. Em termos económicos também tem vantagens. Dissolve a dívida impagável através da inflação. A maior parte das pessoas não estudam economia, mas eu vou dizer uma coisa que qualquer economista dirá, está certo. A inflação é um imposto escondido. É um imposto oculto. E é um imposto que atua, sobretudo, contra os pobres, contra os remediados. A inflação é um imposto contra o povo. Portanto, criar um regime de inflação é penalizar o povo. Controle das redes, controle da inflação, justifica a reformulação da moeda e o calote, que é não pagar a dívida contraída na moeda antiga, confisco dos bens, também é muito boa ideia. Não, isso no Ocidente não vai acontecer. Olha, sabem quem é que inventou isto? Foram os americanos. 1830 e pouco, e dois, ou coisa que o valha, fizeram uma lei a dizer assim, é proibido ter ouro. Quem tiver ouro é preso. Faz favor, dê-me cá o ouro todo. E confiscaram o ouro todo dos Estados Unidos da América. Vão ver a história. Não, este gajo é doido. Então está bem, vão ver a história, que agora não tenho tempo de andar a fazer citações. Vão à procura. Não é a primeira nem a última vez. Bom. Criar a identidade digital. Cá está o projeto. Portugal é pioneiro. Portugal é pioneiro na asneira, sempre. É uma coisa fantástica. Não, nós é que vamos aqui fazer o ensaio. Identidade digital. Tudo no mesmo cartão, com tudo o que o senhor lá tem. O que é que fez, o que é que comeu, o que é que não comeu, o que é que gasta, o que é que não gasta, o que é que consome, o que é que não consome, se anda a comprar pornografia, ou se vai aos touros, ou estou a pôr isto para todo lado, não é? Ou se gasta muito dinheiro em futebol, ou se gasta muito dinheiro em carne, que é para depois eu dizer, pegada, então o que é isto? Bom, pegada não é brinquedo, tabaco, não, nem pensar, e mais isto, e mais bebidas alcoólicas, não, isto tem que ser tudo tributado. Como é na China já é assim, é por pontos, estás com muitos pontos, lixas. Bom, tudo bem. Mas a malta gosta. Vimos alguém reagir contra isto? Não. Estou eu aqui, agora vou estar, mais nada. Tem outra vantagem que é, eventualmente, evitar que o Trump não seja eleito em novembro. Se houver um caos, se houver uma martial law, não pode haver eleições, não há condições, não haver eleições, horror, estamos em guerra. Não. Se o Trump tenha paciência, não há eleições. Coisa que não desagradaria nem para um lado nem para o outro. Porque já perceberam, os putins da nossa terra e os X já perceberam que o Trump também não vão lá. O Trump tem uma agenda que não é aceitável por eles. Portanto, sim, então olha que se lixe. Mal por mal fica lá como está, fica lá o sorvete. Bom,
outputs militares. Como é que isto pode acontecer? Eu penso que o primeiro alvo não é um alvo, não é direto, não é nem na Rússia, nem nos Estados Unidos, nem em França, nem nada. Vai ser num país mais periférico. Uma bomba suja no Irão. Porquê? Porque os silos deles estão baixo de rochas, são abrigos anti-nucleares. Portanto, nem com uma bomba atómica nós conseguimos chegar ao sítio onde estão armazenados os armamentos nucleares do Irão. Qual é a solução? A solução é uma bomba suja, ou seja, uma bomba que contamine a região toda e as pessoas não podem entrar porque aquilo está é tipo uma explosão nuclear, não se pode lá entrar. Não se pode lá entrar. Portanto, as bombas sujas vão ter esta utilidade, vão paralisar, vão isolar completamente zonas estratégicas e impedir que isto aconteça. Outro output militar, se houver muita resistência de direita no Ocidente, é provocar guerras civis, coisa que interessa também ao leste, não é? Onde é que vai haver guerras civis? Eu já disse, esta é a minha profecia tem muitos anos, os meus antigos alunos lembram-se de dizer isto, forçosamente nos Estados Unidos, em França, na Alemanha e em Espanha. Quer dizer que não haja mais. Noutros países haverá caos urbano, não é a mesma coisa. Uma guerra civil é exército de um lado e exército do outro, pancada não há neutros, não é? Dentro do Estado. Caos é sublevação sem lógica, sem tática e sem estratégia. É pilhagens, assaltos, facadas no meio da rua, anda cá que és meu. Bom, a China vai aproveitar a confusão para assegurar Taiwan, parênteses meu. E muito bem, era o que eu faria. E muito bem, aquilo é deles, não é? E os americanos não quiseram negociar uma transição longa para os interesses que têm instalados em Taiwan e, portanto, se calhar agora vai correr mal. A Rússia acaba por ganhar a guerra da Ucrânia, não pode perdê-la, não é verdade? Toda a gente diz que deve conquistar a Odessa, eu acho que eu já disse isto, eu meto-me na pele das pessoas, o que é que eu, se fosse russo, faria? Eu conquistava com certeza a Odessa. Agora, se calhar, não chega. Vai ter que fazer uma coisa que eles não queriam, que é neutralizar a Ucrânia toda. E isso vai custar mais caro. Se a Europa se mete muito contra a Rússia invade a Europa. E invade a Europa depois das guerras civis, depois das invasões muçulmanas. É óbvio, era o que eu faria. Como é que a gente faz futurologia? Primeiro, percebe o adversário, depois mete-se na pele dele. É assim que se faz. É assim que se faz no futebol. Primeiro, perceber como é que joga a equipa adversária, depois preparar um contra-ataque, mas meter-se na pele do outro. Os gajos vão fazer isto logo, não é? Logo. O que é que eu tenho como antídoto? Como é que eu reajo? Quem é que anda a fazer chifrola do penico? A Suécia, a Finlândia, os Estados Bálticos, a Polónia, a Alemanha e depois, apesar de tudo menos, a França e a Itália. Portanto, quais são os alvos para si? O alvo periférico que eu estou a referir. Ou rebenta na Polónia, ou rebenta nos Estados Bálticos. Finlândia e Suécia para uma segunda fase, palpita-me a mim. Portanto, se tivesse de fazer uma aposta, apostava por aqui. Conselho meu, não se metam com a República Popular da China, aliada à Rússia, aliada ao Irão, aliada à Coreia do Norte e com o encosto da Turquia. Não se metam nem sequer com a Turquia. Não se metam com estes agentes. Não se... Como é que se faz? Negociem com eles. Ponto. Negociem. Já não sei se vamos a ter. Bom. E isto é tudo um cenário maravilhoso em que não houve cataclismo nenhum. Quer dizer, Yellowstone, que está neste momento interditado ao público, porque o vulcão está na iminência de rebentar. O que é que o senhor considera com isto? Não estou a considerar nada. Mas isto ajuda à guerra civil e ao caos americano. Os vulcões que têm rebentado em Itália, não estou a considerar nada. Mas ajuda ao caos. Não é? Os terremotos do Japão, os vulcões do Japão. Se houver uma... É claro que já nem estou a pensar em coisas mais extremas, mas que estão a ser estudadas hoje como viáveis. A inversão dos polos. Não é?
No dia em que o processo de inversão dos polos se acelerar, leva 4 dias a que os polos do norte fiquem no Equador. E o tombalalão da água, bem, isso então, nem vale a pena, não é assim? Ou que haja um flare solar e um apagão fritando os satélites, não sei o quê. Não estou a entrar com linha de conta disto. Ou que possa haver meteoros em direção à Terra, ou cometas que passem perto, mas que tenham, mesmo que não acertem cá, tenham um efeito estabilizador pela proximidade com que passam. Eu já não estou a entrar em linha de conta com isto tudo. Bom, e vou entrar na parte final. Isto hoje é um bocadinho mais comprido, mas também não volta a isto. Eu já não volto a isto. Porquê? Porque as pessoas não querem ouvir. As pessoas só vão acordar no fim. Depois, rebentou. Mas rebentou. Ninguém tinha pedido. Tinha. Há anos. Há 20 anos que eu ando a escrever sobre isto. Dúvidas e erros habituais. Perguntas que me fazem. A guerra nuclear vai ser game over, não vai? Não, não vai. A guerra nuclear não vai ser game over. Aliás, foi na Bíblia. Foi na Bíblia, curiosamente, está lá escrito. Tem escrito em várias passagens, incluindo no Apocalipse, naturalmente. Não é? E quando isto ocorrer, ai das mulheres que estiverem para dar à luz. Ai daqueles que sobreviverem. Porque invejarão os mortos e dirão às montanhas: caí sobre mim. E a morte fugir-lhes-á. E a morte fugir-lhes-á. Vão sobreviver. Vão sobreviver. Aliás, se os senhores fizerem a estatística, os próprios americanos bombardearam os Estados Unidos. É uma coisa extraordinária, não é? Façam a estatística. Quantas bombas atómicas rebentaram sobre o Nevada? Vão lá ver. Façam a conta. E não é habitável o Nevada, não existe. Não é? E nos atóis do Pacífico, não são habitáveis, não têm fauna, nem flora, nem nada. Essa lógica está errada. Mesmo que haja uma guerra nuclear, nunca será com ICBMs, todos os ICBMs do mundo. Vai haver, obviamente, alguns mísseis táticos que vão ser utilizados, mas acabou. Eu pergunto-lhes, e se não for? O inverno nuclear durará pouco tempo, pode durar meses. O pior de tudo é o fim da eletricidade e o fim da net. Mas isso ninguém quer. Porque sem net não há ditadura. Sem eletricidade não há ditadura. Portanto, os que querem uma nova ordem mundial vão ter que repor a net e vão ter que repor a eletricidade. O pior de tudo vai ser os suicídios. Eu penso que vai haver uma taxa de suicídios mundial, porque o materialismo criou pessoas sem alma, praticamente, não é? E depois, quando virem tudo ruir aos seus pés e não haver solução nenhuma, porque nunca acreditaram nesta hipótese, que é sobreviver a uma guerra nuclear e haver o caos instalado, não, eu não estou para viver sem isto. Pum. Vai haver muito suicídio, muito suicídio. Depois chegam ao lado lá, afinal não morreram. Ui, cara, e agora? Afinal a vida não acaba, não é? Depois aparece o tal senhor da barba, risca ao meio, que vai dizer: vamos cá rever o que é que tu fizeste. Chatice, vai ser uma chatice muito grande. Mas enfim. O que fazer? Outra pergunta que não tem largado. Não sou bruxa, não é? Quer dizer, não posso adivinhar. Ora, há coisas que são óbvias. Uma pessoa tem que ter um estoque alimentar suficiente para que, se houver um apagão, ou se houver um flare solar, ou não sei o quê, poder aguentar-se em casa sem andar a fazer compras numa altura em que não há luz, não é? E ter um plano de contingência a médio e longo prazo para poder sair dos sítios onde estão, se forem problemáticos. Mas eu não tenho hipótese nenhuma. Então não sei. Invente. Bom. Uma solução que eu dou, que é fundamental, e vai acontecer de qualquer maneira, aconteceu no caos londrino, quando houve aqueles tumultos de Londres há uns anos, é os grupos de interajuda e vigilância territorial. Cá está um conselho que eu dou, sobretudo à direita. A esquerda vai fazer o mesmo, tem aquela lógica soviética dos sovietes, não é? Que são autónomos, portanto, a direita devia fazer o mesmo, devia estar a planear a criação de grupos de interajuda e vigilância para a fase do caos.
A primeira atitude é colaborar com a polícia. Colaborar com a polícia. Eu vi o assalto, tiro fotografias com o telemóvel, dou as fotografias e acuso as pessoas que fizeram o assalto, a violação, as fotografias do. Está a ver? É a primeira atitude. Colaborar com as autoridades policiais. A minha dúvida é se vai haver polícias. É que no fim do Império Romano já não havia legiões. Deixaram de pagar às legiões, deixaram de dar respeito às legiões e os legionários tinham família. E disseram, bom, goodbye, Maria Alice, eu vou-me embora. Cada um foi tratado da sua vidinha. Os bárbaros invadiram aquilo e já não dava para chamar ninguém. E nessa altura, o direito de legítima defesa torna-se pois, eu não posso ser a legítima defesa porque pago impostos ao Estado para que haja polícia e exerça o direito de defesa e de segurança externo e interno. Se ele desaparecer, acabou o Estado. We are on our own. E esses grupos de interajuda e vigilância territorial ganham uma nova função que é, na ausência da polícia, na inexistência de polícia, na inexistência de forças armadas, exercer a legítima defesa que está prevista na lei. Bom. Concorda, pergunta outro, com a política de desarmamento da população civil? Isto é uma pergunta muito vaga. Se me perguntarem, concorda com o desarmamento dos criminosos? Claro, com certeza, só se fosse louco. Devia haver mais até. Deviam desarmar os criminosos todos. Está quieto ao mal. Não estão para isso. Porquê? Porque desarmar os criminosos maus é levar tiros nos cornos, não é? Portanto, melhor é não entrar nas no-go zones. Concorda com o desarmamento dos gajos da violência doméstica? Com certeza. Eu acho que se faz pouco, vejam bem, eu sou reacionário de direita, faz-se pouco contra a violência doméstica. Devia ser um crime público, devia haver muito mais colaboração do público e devia haver penas mais agravadas e tudo isso. Uma pessoa que fosse condenada em violência nunca mais pode ter nem uma faca. Não é? Acabou, não é? Por isso simplesmente acabou. Agora, concorda com o desarmamento dos caçadores velhinhos que existem por esse país fora? Não, e andámos a fazer isso. Amantes de quem? Dos governos globalistas de Portugal. Até agora só tivemos governos globalistas. Não se iludam. Portanto, esta ideia é uma ideia má, foi uma ideia má, porque essas pessoas concorda que até os militares na reserva não possam ter armas. Militares, oficiais, sargentos, na reserva não podem ter armas. Mas o que é esta merda? Nem o Salazar, nem o doutor Oliveira Salazar! É uma vergonha, isto é uma vergonha. É um país de merda, pá. E a malta a caixas. Enfim, eu não sou militar na reserva, portanto não digo mais nada. É um país de merda, mas não tem cura. Não tem cura. Tem cura enquanto as pessoas não se quiserem revoltar, não tem cura. A autodefesa. A autodefesa, o exercício da legítima defesa doméstica e laboral devia ser revisto. Eu tenho sempre o mesmo exemplo. O Orives, do distrito do Porto, foi assaltado 3 vezes. Instalou uma videovigilância. Entra um gajo com uma picareta de punho curto, dá uma cacetada no vidro e ameaça a mulher do gajo, que estava lá, a pôr o ouro todo que lá estava, senão eu enfio-te, está gravado, com a picareta na cabeça. A senhora velha. A senhora começa a tirar as joias e a meter para dentro do saco do bandido. E o marido, que era caçador, era caçador, tinha uma espingardinha com cartucho 6, já tinha sido assaltado 3 vezes. Chumbo 6, que é um chumbo de perdizes e de coelho. E de lá dentro afinfou-lhe um tiro. E o juiz condenou a pagar uma indenização vitalícia ao gatuno. Eu não... Quer dizer, eu tenho alguma inveja dos americanos, não é? No trespassing, e um gajo que trespasse leva um tiro nos cornos. Dentro de casa é assim. Dentro de casa é assim. Mas aqui não é só isso, é uma ameaça de morte com uma picareta na mão. E o que é que o velhinho do Orives podia fazer? O senhor é feio? Ir buscar uma picareta igual para tentar bater no outro? A proporcionalidade. Isto é um país de caca.
de caca. Um país que faz isto é um país de caca. E um país que tem gente que não se revolta é um país de caca. Bom, mas enfim, gostam disto, tudo bem. O que é preciso fazer de alteração legislativa? Alterar a lógica da... que aliás vai acontecer, não é? Bem ou mal. Dos invasores ilegais. Um tipo que pede asilo político. Um tipo que pede para ser português. Um tipo que pede naturalização. Ou que pede para vir para aqui trabalhar legalmente. E a seguir vai violar criancinhas no meio da rua, sem ser criancinhas, vai violar seja quem for. Ou ameaça com facas ou esfaqueia. Ou anda a coisa. Esse gajo tem que lhe ser imediatamente retirado o estatuto que ele tenha. Refugiado, imigrante, residente, naturalizado, tudo fora. Eu ia mais longe, que era retirava aos tugas que fizessem isso. Um atentado de terrorismo, um atentado contra a pátria. E, portanto, bom, portanto, por mim era cassação, deportação. Então, mas se eles não tiverem mais nacionalidade nenhuma, como é que ficam? Com apátridas. Na ONU, na vossa ONU, há um departamento para passar documentos aos apátridas. Vão ver que se é bom. Quem se mete em fazer terrorismo não pode estar à espera de ser tratado com bolos e com outras coisas simpáticas. Bom, já vai longo isto, já vamos com muito mais, meia hora, 3/4 de hora, vou acabar. Como sempre, a reação vai ser tardia, como sempre, vão morrer muitos inocentes, como sempre, vai ser destruído muito património até haver uma reação. E cá vou eu citar outra vez aquele senhor que eu nunca me lembro do nome, e os senhores que me ouvem já sabem quem é. No princípio vieram pelos comunistas, e eu que não era comunista não fiz nada. Depois vieram pelos ciganos, e eu que não era cigano não fiz nada. Depois vieram pelos judeus, e eu que não era judeu não fiz nada. E a seguir vieram buscar a mim, e eu gritei, e já não havia ninguém para ouvir. Vamos acabar assim. Muito obrigado.